assim, continuando essa conversa, eu acho que a principal coisa, assim, para ser professor, assim, é entender que você ser professor é interagir com as pessoas, sabe? Assim, é você ter que não é falar sozinho. Eu acho que as pessoas acham que, muita gente acha que você ser professor é você chegar, tipo assim, a pessoa prepara a aula e vai falar aquilo, entendeu? Então é chegar na frente da turma e falar coisas. Eu acho que a principal, a coisa mais importante é você interagir com a turma, assim, mesmo que seja... Eu presto muita atenção na linguagem corporal das pessoas, assim, entendeu? E eu mudo a minha aula de acordo com isso. Assim, eu tento ler, assim, como as pessoas estão acompanhando ou não. Aí eu vou guiando a minha aula por isso. Por isso que na pandemia eu tive muita dificuldade, assim, dar aula remota, que não via nada. E aí eu ficava meio perdido. Mas, então, quando você prepara uma aula, você tem que ter flexibilidade, assim, nesse sentido, de você ir adaptando a sua aula de acordo com o que está acontecendo. Para mim, isso é a coisa mais importante de todas. E muita gente não faz isso, né? Assim, então não rola uma comunicação. Eu acho que a gente tem que ter comunicação com os alunos, assim. Isso é importante para... Todo mundo assinou? Já vai chegar mais gente. Mas olha só, pessoal, então vamos lá continuar. Daqui a pouco, mais perto do intervalo, eu quero falar um pouco da avaliação também. Mas vamos continuar a falar dessas equações. Vamos falar hoje de equações e funções, tá? E eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Mas sobre a avaliação eu vou mais no meio da aula eu comento, tá? Na lista 2, que é para vocês entregarem 5 questões, tem aquelas questões, eu esqueci de falar isso, tem aquelas questões de mudança de base, que a gente não falou sobre isso ainda, tá? Teve gente até que já entregou aquelas questões, mas assim, quem quiser entregar pode. Mas é porque a gente vai falar disso ainda, tranquilo? Que a ideia daquilo ali é o seguinte, talvez de repente amanhã a gente fala disso. A ideia daquilo ali é o seguinte, as regras que a gente usa para fazer operações, por exemplo, adição, multiplicação e divisão, não funcionam só na base 10, funcionam numa outra base qualquer. A gente usa a base 10 incidentalmente, a gente poderia usar outras bases, né, assim, e tudo funcionaria da mesma forma. Então esse é um exercício legal para a gente entender melhor como as coisas funcionam na base 10, entendeu? Mas enfim, depois a gente vai voltar a isso, beleza? Eu queria então continuar a resolver essas equações e entrar em funções, e lembrando que a gente falou também na aula passada que quando a gente tem uma equação, né, isso é uma coisa importante para vocês pensarem como futuros professores, beleza? Quando a gente tem, o que é uma equação? Uma equação é uma coisa que você quer descobrir algo que é desconhecido, né? Digamos assim, você quer descobrir o valor de alguma coisa, beleza? Tranquilo? Então, quando a gente tem uma equação, as letras com as quais a gente lida são incógnitas, né? Que quer dizer, literalmente, incógnito quer dizer algo que é desconhecido, tranquilo? Então, quando a gente tem uma equação, a letra, né, o símbolo, ele tem esse papel de um valor desconhecido que você quer descobrir, beleza? E quando a gente tem uma função, as letras, tipicamente é o x, ela é uma variável, tranquilo? Certo? Então, o que é uma função? Uma função é uma expressão matemática para duas grandezas que uma depende da outra, né? Então, quando a gente está em deslocamento, a gente tem posição em função do tempo, certo?
Beleza? Beleza, pessoal? Certo? Então, uma variável. Tem que deixar. Deixa encostado. Então, uma variável, a letra tem outro papel, né? Você não quer encontrar um valor que satisfaça aquela expressão algébrica. Você vai substituir um valor qualquer para x, por exemplo, e encontrar o valor correspondente para y, beleza? Então a letra tem um papel completamente diferente. Tá gravando. Beleza, pessoal? Então, quando a gente resolve uma equação, a gente tem que ter isso em mente, tá? Você vai olhar para uma expressão algébrica e o seu objetivo é descobrir o valor ou os valores, pode ser mais de um, que tornam aquela expressão verdadeira. Quais são os valores que satisfazem aquela expressão? Tá de boa? Certo? Então, continuando aqui na lista 1. Questão 5. A gente falou bastante na última aula sobre equações do segundo grau. Beleza? Tranquilo? E a gente chegou a fazer no finalzinho da aula a dedução da fórmula de revolução. Da fórmula de redução. Não sei quem foi a ter a ideia genial de fazer essa fechadura assim. Enfim, daquela fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, etc. Tranquilo? Então a gente fez bem no finalzinho da aula e a gente vai fazer de novo aquela dedução por meio de completamento de quadrados, lembra? A gente vai fazer aquilo de novo. Só que eu vou deixar para fazer quando a gente já estiver falando de função do segundo grau. Beleza? Tranquilo? Então vamos acabar de resolver essas equações. Então, quando a gente resolve essa aqui, acho que a gente já comentou, né? Esse item C. Acho que sim, x mais 1, x menos 2. Esse é um exemplo interessante para a gente pensar, que é o seguinte: a gente pode desenvolver isso aqui, beleza? Isso aqui é uma equação do segundo grau, tá de boa? Só que ela está escrita de forma fatorada. Tranquilo? Eu posso, se eu quiser, desenvolver isso aqui. E vai dar isso aí, beleza? Aplicando a propriedade distributiva aqui. Então vai dar isso aqui, beleza, pessoal? Tranquilo? Mas, como o exercício, o que o exercício pede? O exercício pede para resolver a equação. O que é resolver a equação? É encontrar, como eu acabei de falar, encontrar os valores de x que fazem aquela expressão ser verdadeira, concorda? Então, para isso, não tem nenhuma vantagem em a gente fazer isso aqui, beleza? O mais... Não, acho que não. O mais curto, nesse caso, é a gente fazer direto daqui, beleza? Tranquilo? Tá? Porque como essa equação ela já é dada na forma fatorada, o que a gente pode pensar aqui? Quando a gente tem um produto de dois números que é igual a zero, o que a gente pode deduzir? Que um deles tem que ser zero. Tá beleza? Certo? Então daqui eu posso concluir diretamente que x mais 1 igual a zero ou x menos 2 igual a zero, concorda? Beleza? Tá? X mais 1 igual a zero é x vai corresponder a x igual a menos 1 e aqui é x igual a 2. Então essas aqui são as raízes dessa equação. Tranquilo, pessoal? Certo? Eu poderia não estar errado eu desenvolver essa equação, chegar nisso aqui e aqui eu aplicar a fórmula de Bhaskara, beleza? Bhaskara entre aspas.
menos B, tarará, tarará. Só que repara que é um caminho muito maior e muito mais trabalhoso. Não tem vantagem nenhuma em fazer isso. Não é que está errado, mas é um caminho meio, vamos dizer assim, pouco inteligente, digamos assim, concorda? Você já pode sair direto daqui, tá de boa, certo? Então, é importante, assim, eu quis repetir isso pelo seguinte: vamos tentar, a partir da aula de hoje, pensar em equações e funções, evitando decorar procedimentos, beleza? Vamos tentar pensar, não recorrer a procedimentos decorados. Vamos tentar pensar em equações e funções a partir das suas ideias mesmo, que são essas. Quando eu tenho uma equação, eu quero encontrar o valor do x que satisfaz aquilo ali. Tá legal? Beleza? E quando eu tenho uma função, eu quero estudar como é que é o comportamento a cada x associa um y, por exemplo. Beleza, pessoal? Então, esse caminho aqui acontece, nesse exemplo aqui, a pessoa que, em vez de seguir por aqui, que repara, é uma linha literalmente, a pessoa que segue por aqui, certo? Provavelmente, essa pessoa não entendeu direito o que significa uma equação. Porque ela sabe, provavelmente, ela decorou o método para resolver. Ela tem um único recurso, é a fórmula de Bhaskara. Beleza? Tranquilo? Então, nesse exercício, a pessoa que segue por esse caminho é um sinal disso. Que a pessoa não entende bem o que é uma equação, ela decorou o procedimento. Beleza? Tranquilo? Fez sentido isso? Tá? Estou falando isso para vocês como professores, tá? Mas se alguém aqui se identificou com esse caso, certo? Não é para se sentir assim culpado, é porque muitas vezes a gente é ensinado assim. Então eu estou falando isso para vocês, para vocês desconstruírem essa forma como muitas vezes a gente é ensinado, não é isso? Para começar a pensar como professores e professoras, tá legal, pessoal? Tranquilo? Tá? Beleza? Então vamos para o próximo exemplo. Porque a gente tem esses procedimentos, né, de fórmula, entre aspas, de Bhaskara, para resolver a equação do segundo grau. Mas a gente vai resolver equações quaisquer, que não é de nenhum desses tipos. Entendeu? Então, por exemplo, a próxima é x mais 1 sobre x menos 2 igual a menos 2, certo? Certo. Que é o item B. Então, como é que a gente resolve isso aí? Tá? Primeira coisa está aparecendo aqui. Tá. Então, primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse negócio aqui do denominador. O que eu vou fazer? Então, repetindo o que eu acabei de falar, vamos tentar evitar procedimentos decorados que frequentemente levam ao erro, tá? O que eu vou fazer? Tem aquele negócio de borboleta, né, que a galera decora. Multiplica por x menos 2 aqui e multiplica. Perfeito. Beleza, pessoal? Vamos tentar pensar assim, como a Ana falou. Multiplicar por x menos 2 dos dois lados. Tá de boa? Então, multiplicando por x menos 2 dos dois lados, tranquilo, pessoal? E lembrando o seguinte, eu tenho uma igualdade. A gente pode pensar naquela analogia da balança que eu fiz. Quando eu tenho uma igualdade, é como se fosse uma balança em equilíbrio. Então, tudo que eu, para manter o equilíbrio, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer igual no outro. Tranquilo? Se eu ponho um peso do lado, eu vou botar o mesmo peso do outro, que ela vai continuar em equilíbrio, senão ela desequilibra. Então, aqui a ideia é essa. Eu posso multiplicar por x menos 2 dos dois lados. Tá legal? Qual é a vantagem de fazer isso? Quando eu multiplicar por x menos 2 do lado esquerdo, ele vai cancelar. Então, do lado esquerdo, eu vou ficar com x menos 2, x mais 1 só. Beleza, pessoal? E do lado direito, eu vou ficar com isso aqui. Tá de boa? Lógico. Desculpa. Certo? Beleza? Tá? Mas o que eu fiz aqui
É isso, vamos evitar passar para o outro lado. Eu multipliquei por x menos 2 dos dois lados, tá? Então aqui eu vou ter x mais 1 igual menos 2x mais 4, aplicando a propriedade distributiva aqui, tá? Então agora o que me interessa fazer? Me interessa agrupar todos os termos onde aparece x, beleza? Pensando que o meu objetivo é descobrir o valor ou os valores de x que fazem essa sentença ser verdadeira. Então, para isso, o que eu posso fazer? Eu posso passar tudo que tem x para um lado e tudo que não tem x para o outro, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar, por exemplo, uma maneira é somar dos dois lados o 2x, tá certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então eu vou ficar com x mais 2x, beleza? Tá? E eu vou aproveitar já de uma vez, eu vou subtrair um dos dois lados. Tranquilo? Tá? Então, quando eu somei 2x dos dois lados, apareceu esse 2x aqui e esse menos 2x foi cancelado. E quando eu subtraí um dos dois lados, ficou assim. Certo? Tá legal? Alguma dúvida? Então, aqui eu vou ter 3x igual a 3, então x igual a 1. Beleza? Tá de boa? Alguma dúvida nesse? Tá. Então vamos continuar. Os próximos envolvem módulo, tá? Vocês que estudaram módulo no ensino médio? Hã? Tá. Ensino médio não. Professor superior, né? Tá. Então vamos falar um pouco sobre módulo, que é uma coisa que às vezes causa uma confusão. Tá legal? Pode apagar aqui? Pode? Tá. Então olha só, o que é um módulo de um número? Vocês já devem ter visto também módulo de um vetor, né? Quem está fazendo vetores. Módulo de um número, assim a gente pode pensar assim, a forma mais geral de pensar, o módulo de um número ou de um vetor é a distância até a origem. A distância do ponto que representa aquele número até a origem. Beleza, pessoal? Certo? Então, como a gente está trabalhando só com números, na reta aqui, se eu tiver um número aqui positivo, certo? Eu vou, esse número aqui x, essa distância aqui é o módulo de x. Se eu tiver um número negativo, essa distância aqui é o módulo de x. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Então, outra maneira de pensar, né, isso é exatamente a mesma coisa com vetores, no R2 e no R3, tá, que vocês estão estudando agora. Vocês devem estar ainda só trabalhando no R2, né, no plano. Já entrou no espaço? R3. Ah. Então, tanto no R2 como no R3, que é o plano e o espaço, em coordenadas cartesianas, é a mesma coisa, é a distância até a origem, só que aí para calcular isso eu vou ter que usar o teorema de Pitágoras, porque eu desenhei aquele triângulozinho, mas é a mesma ideia. Aqui com números, eu posso pensar que o módulo, outra maneira de pensar é que o módulo é um número sem o sinal, tá legal? Certo? Então o módulo de qualquer número sempre vai ser positivo, seja esse número positivo ou negativo, beleza? Então o módulo de 2 é 2 mesmo, tranquilo? E o módulo de menos 2 também é 2, que é a distância até a origem, tranquilo? Beleza? Uma fórmula compacta de escrever isso é dizer que o módulo de um número é igual ao próprio número, se esse número for 0 ou for positivo, beleza?
certo? E é igual ao simétrico do número se esse número for negativo. Tranquilo? Certo? Que é o caso aqui. O menos 2 é negativo. Então, como o menos 2 é negativo, o que essa regra manda fazer? O módulo do 2, lembra que esse sinal de menos aqui, isso que eu acho que confunde muito. Esse sinal de menos não indica que esse número é negativo, beleza? Esse sinal de menos indica que eu estou pegando o simétrico do número, para pegar o oposto desse número. Tranquilo? Certo? Então, o que essa regra diz? Que se o número for positivo, como é que a gente interpreta essa simbologia? Se o número for positivo ou zero, beleza? Então, o módulo do número é o próprio número. Tranquilo? Então, 2. 2 é o que? É positivo. Então, quem é o módulo de 2? É o próprio 2. Tá legal? Certo? Agora, se o número for negativo, beleza? Então, quem é o módulo do número? É o simétrico dele. Beleza? Então, menos 2 é negativo. Quem é o simétrico de menos 2? 2. Então, por isso que o módulo de menos 2 é 2. Certo? Deixa eu escrever direito isso aqui que eu omiti. Na verdade é assim. Beleza? Tá de boa isso aí? Tá? Tranquilo para todo mundo? Certo. Então o item é módulo de x igual a 2, beleza? Então olha só, pessoal, lembrando, isso aí é uma equação, tá? Então qual é o meu objetivo? É descobrir quais são todos os valores possíveis de x que fazem essa igualdade ser verdadeira, tranquilo? Então eu vou pensar assim, qual é o número que eu vou colocar aqui no lugar de x que vai dar certo isso aqui? Que número que eu posso colocar? 2 menos 2. 2 menos 2. Então, vocês podem escrever assim, se quiserem, beleza? Tranquilo? Ou podem escrever x1 igual a 2, x2 igual a menos 2. Então, o que eu quero dizer? Quando eu pegar esses valores aqui e jogar aqui no lugar de x, isso vai dar certo. Tranquilo? É isso que eu estava falando agora há pouco. Vamos tentar pensar assim quando a gente pensa em resolver equações. Que assim é a forma geral, não é nenhum procedimento particular. Tá de boa isso aqui? Tá, então o próximo. Módulo de x menos 1 igual a 2. Então, olha só, veja bem. Para resolver essa equação, eu vou pensar assim, é isso, né? Tá certo? Para resolver essa equação, eu vou pensar assim. Esquece que aqui dentro é x menos 1, tá? X menos 1 é um número. Tranquilo? É algum número. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é igual aquilo ali. A primeira coisa que tem que pensar é o seguinte, quando é que o módulo de um número é igual a 2? Quando esse número for igual a mais 2 ou menos 2, concorda? Sim. Só que no caso aqui, em vez de ser x, o que está escrito dentro do módulo é x menos 1. Beleza? Então o que eu vou ter? Em vez de ter x igual a 2, eu vou ter x menos 1 iguais a mais ou menos 2, igual a mais 2 ou menos 2. Tranquilo? Uhum. Certo? Certo. Tá? Então o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir qual é o valor que eu vou substituir o x, tá? Para quando eu calcular x menos 1, aqui dentro aparecer ou 2 ou menos 2. Entendeu?
Então eu vou ter que ter x menos 1 igual a 2 ou x menos 1 igual a menos 2, tá certo? Beleza? Então, x menos 1 igual a 2 é x igual a quanto? A 3. 3, desculpa. Ou, vamos botar aqui x1 ou x2 igual a Menos 1. menos 1. Foi mal. Beleza? Uhum. Tranquilo, pessoal? Pode repetir isso, não? Qual? Esse aqui? É. Então, aqui ó, x menos 1 igual a 2, né? Beleza? Então, qual é o valor de x, então x menos 1 igual a 2? 3. Tá? Aqui, olha, eu separei isso aqui. X menos 1 igual a mais ou menos 2, quer dizer que x menos 1 é igual a mais 2 ou então é igual a menos 2. Entendeu? Bom, e aí, sempre que você está resolvendo uma equação, você pode tirar a prova real, né? Digamos assim. Que é o quê? Que é substituir no começo e ver se dá certo. Sim. Tá de boa? Certo? Então, olha só. Se eu jogar 3 no lugar de x aqui, não vai dar certo? Vai. Porque eu vou ter 3 menos 1, 2, módulo de 2 é 2. E se eu jogar menos 1 aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter menos 1, menos 1, menos 2, módulo de menos 2 é 2. Beleza, pessoal? Uhum. Tá tranquilo isso? Então a gente vai já falar mais de módulo também, quando a gente falar de função modular, daqui a pouco, beleza? Tá de boa? Deixa eu aproveitar aqui esse exercício, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pular por enquanto, acho que a questão... Calma aí. A questão 6 e a questão 7, que elas são mais de manipulação mesmo, para passar para a questão 8, que já é função. Tá legal? Na verdade, eu vou fazer a questão 9 primeiro. Vamos pular para a questão 9 agora, tá? Aí depois a gente volta para as outras. Mas antes disso, só aproveitar essa questão para perguntar o seguinte: se em vez dessa equação eu tivesse essa aqui, módulo de x menos 1 igual a 0, tranquilo? Qual seria a resposta? Aqui, qual foi a passagem que eu fiz aqui para cá? Eu pensei o seguinte: quando, né, daqui para cá, tá? Quando o módulo de um número é 2, é porque esse número só pode ser mais 2 ou menos 2. Tá de boa? Certo? Então agora eu estou fazendo. Quando o módulo de um número é 0, esse número só pode ser o quê? Ele mesmo. O próprio 0. Beleza? Uhum. Então eu vou ter o quê? X menos 1 igual a 0. Tá beleza? Certo? Tranquilo? O único número que o módulo é 0 é o próprio 0. Certo? Então eu vou ter x igual a 1. Se eu jogar 1 ali vai dar 0. Tá legal? Alguma dúvida nisso? E se eu tiver assim, ó, x menos módulo de x menos 1 igual a menos 2? Qual é a resposta dessa equação? Qual é a solução dessa equação? Não tem, né? Vazio. Vazio. Tá de boa? Não tem solução. Por quê? Que essa equação, uma equação o conjunto de solução, né, de uma equação pode ser vazio. Tranquilo? Uhum. Tá? Então o que é que essa equação está perguntando? Quais são os números cujo módulo é igual a menos 2? Existe algum número que o módulo é menos 2? Não. Porque o módulo sempre tem que ser maior ou igual a 0. O módulo de qualquer número nunca vai dar um número negativo. Porque se o número for positivo, ele vai continuar positivo. Se o número for negativo, ele vai passar a ser positivo. Beleza? Tranquilo? Então não tem solução. Então, se cair numa questão, vocês podem escrever: não existe solução. Assim, não existe solução
Ou podem escrever, lembra que esse símbolo aqui a gente já falou dele, né? Ou não? Não existe já. Não existe, a gente falou do existe, né? Que é esse Ezinho ao contrário. Sempre que eu estou em uma barra, é negação daquilo, tipo pertence, não pertence. Ou posso escrever assim, o conjunto solução, representado por uma letra qualquer, é igual a isso aqui. Todo mundo conhece esse símbolo? Conjunto vazio. Conjunto vazio. Beleza? Tranquilo? Beleza, pessoal? Certo. De boa isso? Posso apagar tudo? O Washington e o Roger, eles querem falar alguma coisa? Fala, cara. Não, posso esperar, claro. Aqui pode? Certo? Bom, então, eu falei, vamos pular para a questão 8, mas antes disso, vou fazer algumas outras observações, tá? Então, na questão, a partir da questão 8 dele, a gente vai começar a trabalhar com funções, tá? E, sobretudo, uma coisa que vai ser muito importante para vocês, em cálculo. A gente vai começar hoje a falar coisas de cálculo, assim, tá? Agora. Uma preparação mais direta, assim, para o cálculo. Uma parte mais legal. Então, uma coisa que é importante, assim, vocês aprenderem, né, assim, que o cálculo é gráfico de função, né? Então, entender o que é uma função e como a gente representa uma função graficamente. Tá beleza? Certo? Então, como eu falei, o que é uma função? Uma função é simplesmente uma expressão matemática para uma grandeza que depende da outra. Tranquilo? Certo? Então, essa palavra é importante quando a gente fala de função. A ideia de relação de dependência. Beleza, pessoal? Tá? Então, tem vários exemplos para isso. A gente pode pensar inúmeros exemplos. Tem muitas coisas no mundo, na vida, em outras ciências, que podem ser representadas por meio da ideia matemática de função. Tá? O exemplo mais, assim, talvez seja na origem histórica da função, é a gente descrever movimento, beleza? Então a gente tem a posição, quando você tem alguma coisa em movimento, você tem a posição em função do tempo, tá beleza? O que quer dizer isso? Quer dizer que em cada instante você tem uma distância, uma posição diferente. Então, por isso eu falo, nesse caso, que quando você está em movimento, a posição onde você está depende do tempo. Tá beleza? Certo? Então, essa é a ideia de função. Tá tranquilo, pessoal? Ou a gente pode ficar pensando, como eu falei, em inúmeros exemplos. Né? Quando você vai comprar uma coisa a peso, por exemplo. Certo? Então, o preço depende da massa, né, para ser correto, já que o Roger está aqui, ele é físico, beleza? A gente não pode falar. Peso e massa. Que são coisas diferentes, né? Peso e massa. Mas, enfim, vamos falar errado mesmo do peso. Tá? A gente fala errado também, cara. A gente só fala certo na aula
peso. Exatamente, que você não vai no açougue e vai falar, eu quero uma massa de não sei 3 quantos. quilos de carne. É. Beleza, pessoal? Mas a ideia é isso, né? Que depende do peso. Tranquilo, o valor que você vai comprar. Se você compra 1 kg de arroz, 2 kg de arroz, o valor vai ser diferente. Então, nesse caso, a gente diz que o valor depende do peso. Ou, em outras palavras, o valor é função do peso. Tá beleza? Então, essa é a ideia de função. Tá de boa isso? Todo mundo estudou alguma coisa de função com essa ideia no ensino médio? Sim ou não? Quem não estudou nada de função aqui? Pode falar. Mais alguém? Eu estudei, mas já faz muito tempo. Você terminou o ensino médio quando? 2022. E você? Não, mas no ensino médio eu não estudei física. Não Eu estudou? estudei no ensino fundamental. Ah, tá. Mas você estudou alguma hora. Fez o que? Seduc? Não, eu fiz formação de professor no ensino médio, então não tinha. Mas tem menos matemática. Você? Não sei. Hã? Não sei. Eu não vi? Eu não sei. Ah, eu não sei. E quando foi isso? Beleza, no fundamental, você lembra de ter estudado isso? Tá. Enfim. Mas vamos lá. Mas está fazendo sentido isso para vocês? Tá? Caio. Mais alguém, pessoal, que tem dificuldade assim, com essa ideia de função? Ah, beleza. Então, como eu falei, uma coisa importante para a gente pensar em função é como a gente representa uma função graficamente. Beleza? Tá? Mas antes disso, uma outra forma de representar uma função que é mais intuitiva, talvez, e ela também aparece muito no gráfico, também aparece muito no nosso dia a dia, né? Assim, na televisão, quando vai mostrar várias coisas, coisas que aparecem na televisão, no jornal e tal, são funções representadas graficamente, tá? Mas uma outra forma de representar é por meio de tabela. A gente pode representar uma função como uma tabela. Tá tranquilo? Beleza? Então vou pegar um exemplo aqui bobo, aleatório de função, tá? Essa por exemplo, essa função aqui, vamos escrever assim, ó, f de x é igual a 2x mais 1, beleza? Tranquilo? Tá? Obviamente não precisa ser a letra x, tá? É porque a letra x é aquela que a gente usa mais comumente, mas a escolha da letra não importa, tá? Mas eu vou usar as letras que em geral a gente usa. Tranquilo? Tem lugares aqui ainda. Edgar, tem que abrir a porta. Beleza? Certo? Então, quando a gente for representar isso, o que a gente quer dizer? O que a gente quer dizer com isso aqui? F de x, certo? É o valor que a função assume para aquele valor de x que a gente vai substituir. Beleza? Tranquilo? Então, vamos... Todo mundo já viu essa anotação? É o valor, quando eu jogo um valor de x, f de x é que valor vai resultar. Isso. É a mesma coisa que escrever y igual a 2x mais 1. Entendeu? Certo? Porque nesse caso, eu acabei de falar, a gente tem uma variável que depende da outra. Entendeu? Então, em geral, a gente usa as letras y e x, mas não precisa ser. Então, nesse caso, eu estou dizendo que a letra y depende, quer dizer, a variável y depende da variável x. Certo? Beleza? Acho que é mais usado por causa das coordenadas, né? Exatamente. É usado por quê? Era isso que eu ia falar. Porque a gente vai representar isso no sistema de coordenadas. Por isso que a gente usa essas letras. Porque
porque são as letras que a gente usa no sistema de coordenadas, x e y. Beleza, pessoal? Certo? Então, isso aqui é uma forma equivalente de falar isso. Y, no caso, é f de x. Isso é uma maneira de falar. Y é função de x. Ou, em outra, y depende de x. Tá? Beleza? Certo? Tranquilo? Inclusive, a gente usa também, nessa linguagem de funções, os termos que são assim. A gente chama esse x de variável. Então tudo aqui é variável, tá? Porque tanto x como y estão variando. Mas a gente chama x em geral de variável independente. Independente por quê? Porque eu posso colocar o valor de x que eu quiser aqui. Por isso que é independente. E esse y aqui a gente chama de variável dependente. Tá legal? Por que é variável dependente? Por isso, porque depende de x. Então o x eu vou jogar o valor que eu quiser ali. Uma vez que eu jogar, que eu escolher o valor de x, esse valor de x vai determinar o valor de y. O valor de y vai resultar disso, tá de boa? Certo? Repara que é bem diferente de equação. Quando a gente trabalha com equação, a gente está encontrando um valor. Aqui eu não estou encontrando um valor. Por isso que aqui eu não uso a palavra incógnita, e sim variável. Tá legal? Certo, pessoal? Tranquilo? Até agora? Tá? Então, no caso, dessa função aí que eu dei um exemplo, eu posso chutar um valor de x qualquer aqui. Então chutem aí, alguém fala um valor de x. Zero. Tá. Esse valor de x, zero, vai estar associado, aí eu posso escrever assim, ó, f de zero. Quando eu escrevo f de zero, é o valor de y correspondente ao valor de x igual a zero. Vai ser quanto? Vou substituir ali, vai ser quanto? 1. Tranquilo? Tá certinho? Certo. Aí outro valor de x. Fala outro número aí qualquer. 3. X igual a 3, eu vou ter f de 3 igual a quanto? 7. Beleza, pessoal? Tá tranquilo isso? Certo? E aí, se eu quiser, antes de começar a falar de gráfico, tá? A gente já vai falar de gráfico. E aí, quando a gente começar a falar de gráfico, a gente vai falar muito de gráfico, tá? Certo? Mas antes de falar de gráfico, eu posso, se eu quiser, usar uma tabela para representar esses valores. Beleza? Colocando x de um lado e y do outro. Isso aqui a gente em geral faz muito no ensino fundamental 2 e no médio, né? Representar a função por meio de tabelas. Né? Beleza? Tranquilo? Tá? E quando a gente representa, em geral, quando a gente usa uma tabela para representar a função, a gente escolhe valores fáceis de x, tá? Para não ter trabalho. Mas obviamente não precisa ser isso. A gente poderia botar quaisquer valores que a gente quiser aqui. Beleza? Eu posso colocar, se eu colocar, por exemplo, x igual a menos meio. Se eu colocar x igual a menos meio, qual é o valor de f de x? F de menos meio. Vai dar quanto? Foi sem querer, tá? Isso aí. Mas todo mundo percebe que vai dar zero? Vai dar 0. Tranquilo? Beleza? Então, quando eu vou representar uma função por meio de uma tabela, eu posso botar os valores que eu quiser aqui. E aí, depende também
se essa função servir para resolver um problema, depende de que problema eu estou resolvendo, né? Posso querer determinar certos valores ou outros valores, tá? Beleza? A gente... Essa sala é qual? B6B. Beleza? Tá tranquilo? Mas eu vou botar na próxima lista de exercícios que já vai sair, a gente vai ter problemas para resolver por meio de funções, tá? Certo? Mas olha só. Mas aqui eu vou fazer uma tabela assim mais simples mesmo. Então eu só vou botar alguns valores inteiros. Tá tranquilo? Certo? Então aqui vou fazer mais simples ainda, só por enquanto. Vou botar só valores positivos. Então olha só, para esses valores aí, certo? Quais são os valores correspondentes? 0, 1, tá? 1 vai corresponder a quanto? Substituindo 1 lá no lugar de x, eu vou botar aqui o valor de y, vai dar quanto? 3. 3. O que mais? 5. 7. 9. Eu poderia continuar, eu poderia botar valores negativos. Tá beleza, pessoal? Certo? Alguma dúvida aqui? Tá. Agora, vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer uma tabela para outro tipo de função, que é uma função que é muito estudada também no ensino médio, que é a função quadrática, tá? Que a gente já falou de equação quadrática, vamos falar de função quadrática também. Tá de boa, pessoal? Então, vamos fazer uma tabela também para representar esse tipo de função. Essa função aqui. Vou botar esses mesmos valores. Então, no caso, para x igual a 0, qual vai ser o valor de y? Substituindo x, 0. Para x igual a 1, qual vai ser o valor de y? 1. Eu estou substituindo aqui, tá? Alguém se perdeu? Então eu jogo aqui x igual a 2. Qual vai ser o resultado? 4. X igual a 3. 9. X igual a 4. 16. Beleza? Tranquilo? Tá? Agora, essas duas funções aí, que eu botei esses exemplos bem simples para começar, são os tipos de funções mais simples que a gente estuda. Depois tem funções mais complicadas. A gente pode estudar funções trigonométricas, logaritmo, exponencial, tudo isso a gente vai falar aqui na disciplina. Tá? Beleza? Mas as primeiras, em geral, são esses dois tipos aqui. Vocês lembram o nome que tem esse tipo de função aí? A gente já falou de polinômios aqui, lembra? Certo? Função assim. Também chamada de função afim, tranquilo? Mas eu posso chamar também de uma função polinomial de primeiro grau. Tá legal? Lembra que na aula passada a gente falou de polinômio? Por que ela é primeiro grau? Porque o maior expoente da variável x é 1. Certo? Então essa aqui é uma função polinomial de primeiro grau. Grau, também conhecida como função afim. Tá? Certo? E essa aqui, ela é uma função polinomial do segundo grau. de segundo grau.
também conhecida como função quadrática. Beleza? Em geral, está aparecendo? Em geral, no ensino médio, a gente só estuda funções polinomiais de primeiro e de segundo grau. Mas a gente pode estudar função polinomial de qualquer grau. Tá? De grau 3, grau 4. Na próxima linha de exercício, vão vir exemplos sobre isso. Beleza, pessoal? Tá de boa? Alguma dúvida aqui? Fala. Não sei bem essa palavra afim, mas ela por que veio a palavra afim? Mas ela serve para diferenciar de função linear. Função linear é quando não tem o termo independente, entendeu? Não tem, quando for só assim, não tem o B. Mas função afim é uma função, a gente já vai falar sobre isso também. É uma função linear deslocada da origem, porque a função linear sempre passa na origem. Então, afim tipo, tem um significado de algo parecido com, entendeu? Então, ela é parecida com uma função linear, mas não é linear. A ideia é essa, entendeu? Beleza, pessoal? Vamos falar disso daqui a pouco, tá? Que o Edgar falou. Deixa eu ver que hora isso. Show! Então, olha só. Começando a falar sobre gráficos, que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Hoje mesmo. Quem lembra o seguinte, o que a gente aprende na educação básica? Que o gráfico de uma função afim ou uma função polinomial do primeiro grau é que tipo de desenho esse gráfico tem? Uma reta. Uma reta. Beleza? Que? Diagonal. Não, diagonal esse foi isso igual a x, que é diagonal. Beleza? Mas a gente aprende que uma função afim, o gráfico é uma reta. Beleza? Tranquilo? Certo? E uma função quadrática, a gente aprende que o gráfico é o quê? Uma parábola. Uma parábola. Quem não lembra disso não tem problema, tá? A gente vai falar bastante disso aqui. Tranquilo? Beleza? Alguém não aprendeu isso? Que o gráfico de uma função quadrática pode falar, gente. Ou todo mundo já ouviu falar nisso? Tá, então olha só. Mas vocês já se perguntaram por que o gráfico de uma função afim é uma reta? E por que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola? Sabe responder por que acontece isso? Porque qualquer função afim, qualquer função polinomial de primeiro grau, sempre o gráfico vai dar uma reta. Como é que a gente pode ter certeza disso? E esse aqui sempre vai dar uma parábola. Alguém saberia responder isso? Provavelmente não, porque eu acho que isso não é falado em geral no ensino médio. Mas entenderam a minha pergunta? Que a gente aprende meio decorado, né? Assim, a gente aprende como se fosse uma verdade. O gráfico de uma função afim é uma reta, como se fosse uma coisa, tá? Mas por que é uma reta, tá? Beleza? Porque você vai enxergando o comportamento de uma com a outra, esse caso vai formando pontos, esses pontos estão alinhados. Exatamente, a gente vai fazer isso agora. Mas então, repetindo a pergunta, por que os pontos correspondentes ao gráfico de uma função afim estão sempre alinhados? A função afim é sempre uma progressão aritmética? Sim, então isso tem a ver também com o que eu vou falar agora. E a função, rapidinho, e a função exponencial, na verdade é ao contrário, a progressão aritmética é uma função afim. Sim. E a progressão geométrica é uma função exponencial. Entendeu? Lucas. Tem uma coisa a ver que o coeficiente é um coeficiente angular? Tem, exatamente. Tem muito a ver com o coeficiente angular. Entendeu? Porque a afim é coeficiente angular de grau 1. A afim, na verdade, a gente pode pensar assim. É como se ela tivesse um coeficiente angular constante. Ela tem sempre o mesmo coeficiente angular. A gente já vai falar o que é coeficiente angular. E uma parábola, ou não só uma função de segundo grau,
não só uma função de segundo grau, mas qualquer função que não seja afim, é como se ela tivesse um coeficiente angular diferente em cada ponto. Então, uma função afim, ela vai ter sempre a mesma inclinação, entendeu? Certo? Por isso que ela fica uma reta. E uma função, uma parábola, a inclinação vai mudando. Então, a parábola vai ficando cada vez mais inclinada. Então, por isso que o gráfico não é uma reta. Fez sentido isso? Certo? E vamos, antes de montar o gráfico, vamos começar a observar alguma coisa nessas tabelas de valores que vão, já vão nos ajudar a ir pensando que essa ideia que eu acabei de falar, certo? É assim, fez sentido essa ideia? Tipo assim, se eu desenhar uma reta, certo? Faz de conta que eu estou subindo uma montanha. Essa montanha tem a mesma inclinação em cada ponto. Tá legal? Mas se eu subir uma coisa assim, qualquer coisa que não seja uma reta, pode nem ser uma parábola, uma curva qualquer. Repara, aqui, nesse desenho que eu fiz, aqui ela está mais inclinada do que aqui, concorda? Se você pensar que você está subindo uma ladeira, essa ladeira é mais íngreme aqui do que aqui. Beleza? Tranquilo? Então é como se a inclinação dela fosse mudando, certo? E aqui é sempre a mesma inclinação. Fez sentido isso? Certo? Então aqui é como se em cada ponto eu tivesse uma inclinação diferente. Tá de boa? Certo? Nesse desenho que eu fiz aqui, ó, repara que quando eu vou andando para cá, eu vou subindo, mas a inclinação vai diminuindo, perceberam? A altura vai aumentando, mas ela vai ficando cada vez menos inclinada. Nesse exemplo aqui que eu estou dando, tá de boa isso? Todo mundo percebe isso? Ou não? Pode falar, gente. Essa ideia é muito importante. Fala. Alguém quer falar? Márcio. Ó, faz de conta que você está subindo uma ladeira. Aqui, ó. Olha só, aqui assim, não está mais inclinado que aqui, tá? Então, é só isso que eu estou falando. E aqui, se for uma reta, ela tem sempre a mesma inclinação. Entendeu? Isso. Se você desenhar aqui, ó, ela vai se formar sempre o mesmo ângulo. Mas eu já vou falar como a gente percebe isso pela tabela, tá? Calma aí, que essa parte eu não expliquei ainda. Estou só vendo aqui pelo gráfico por enquanto, tá? Beleza? Mas pelo gráfico tá dando para ver? Certo? O que eu estou querendo mostrar nesse gráfico é o seguinte, que uma reta, ela tem sempre a mesma inclinação. E uma curva qualquer que não seja uma reta, ela vai ter inclinações diferentes em cada ponto. Isso dá para perceber? Certo? Quem adivinha o nome dessa inclinação diferente em cada ponto? Tem um nome, isso tem um nome, vocês não sabem esse nome ainda. Derivada. É exatamente isso que é derivada. Certo? É a tangente em cada ponto. A derivada é um número que expressa essa inclinação que pode ser diferente em cada ponto. Então, uma reta tem derivada constante. Tá legal? Porque a inclinação é a mesma. E uma curva que não seja uma reta tem derivada não constante. Tá legal? Aqui a derivada é menor do que aqui. Isso dá para ver? Ó, aqui, porque aqui ela é maior, é mais inclinada. Tá legal? Fez sentido essa ideia? Sim? Então, bem-vindos ao cálculo. Essa é uma das ideias mais importantes do cálculo e tem a ver com velocidade, né? Por isso que no ensino médio tem aquele negócio que a gente aprende de MRU, não é isso? Movimento. Acho que o maior exemplo é o ΔS sobre ΔT. É isso. Então, isso aqui tem tudo a ver com ΔS sobre ΔT. Tá? Porque olha só, quer falar, Rosa? Pode ser. Eu vou mostrar na tabela, Sim. aí você fala. É só chamar o
X de T e o Y de S. Vamos até ter liberdade Sim, de de mudar valores, né? Porque no nível universitário, vocês, como podem fazer mecânica da partícula, né? Vocês estariam utilizando posição o X mesmo. E aí já é um outro problema. O X, que aqui é a variável dependente, lá é variável dependente. é a dependente. E a variável independente lá seria o T, que é o tempo. Até a questão de simbologia complica. Isso, mas deixa eu só mostrar na tabela aqui com X e Y mesmo. Então olha só, o que é essa coisa do ΔX e do ΔY? Vamos olhar para essa tabela aqui, ó. Quando eu aumento, repara que do lado de cá, por isso que eu escolhi esses valores facinhos, eu estou sempre aumentando uma unidade, concorda? Certo? Então, essa variação de uma unidade na variável x, o que ela provoca na variável y? Uma variação de quantas unidades? Duas. Então, repara que é sempre duas. Beleza? Tranquilo? E aqui na parábola, o que acontece? Eu estou sempre acrescentando uma unidade aqui, não é isso? Beleza? Mas aqui do lado, aqui é sempre duas unidades. E aqui vai ser o quê? Aqui eu estou acrescentando quantas unidades? Uma, e aqui? Três, 5, 7. Beleza? Então o que acontece? Aqui a variação de y é constante. Beleza? Certo? De 9 para 16. Certo? Aqui a variação de y é constante. Beleza? E aqui a variação de y está aumentando. Certo? Esse desenho não corresponde a isso aqui. Se eu for fazer esse desenho, seria assim, né? Tá? Aqui a variação de y está aumentando. Então, o que acontece? Pensando que eu estivesse subindo um morro, nesse caso aqui, o que acontece? Cada passo que eu dou para frente, faz de conta que é metro, digamos. Cada metro que eu ando para frente, eu subo 2 metros. Beleza? Tranquilo? Então, nesse caso, a gente diz que essa função tem taxa de variação constante. Beleza? Que a variação de uma unidade na variável x está sempre associada à variação de 2 unidades na variável y. Cada vez que eu acrescento uma unidade em x, eu acrescento 2 unidades em y. Tá legal? Aqui não. Aqui a variação de y não é constante. Beleza? Então, quantas unidades eu vou acrescendo em y? Depende, eu vou aumentando. Quando eu passei daqui para cá, né, eu estou sempre acrescentando uma unidade. Então aqui eu acrescentei uma unidade em x, beleza? E aí uma unidade em y. Depois eu continuei acrescentando uma unidade em x, só que aí eu já acrescentei 3 unidades em y. Certo? Tranquilo? Tá? Então, qual é? A gente vai falar sobre isso na volta do intervalo. O que isso acarreta no gráfico? Que esse gráfico aqui vai ficando cada vez mais inclinado. Certo? Essa relação entre a variação de y e a variação de x que dá a inclinação do gráfico. Então, por isso que uma função afim tem sempre a mesma inclinação. E uma função que não é afim, qualquer outro tipo de função, vai ter uma inclinação variável. Então, por isso que é uma curva e não uma reta. Tem sentido isso? Sim? Beleza? Eu acho que isso que eu falei, eu acho que ele podia ser falado no ensino médio. Não sei o que vocês acham. Mas, Roger, fala aí agora, o ΔS e o ΔT. Porque, na verdade, quando a gente fala do delta... Chega aqui pra frente. Eu acho que é uma questão... O delta é isso aqui, tá? Aqui é um ΔX, no caso. Esse delta é a variação, tá? E aqui é o ΔY. Aqui é a mesma coisa. Esses valores aqui são os valores de ΔY. E a gente aprende isso no ensino médio em física. Né? Quando a gente aprende movimento uniforme, variado, essas palavras.
dizer é a relação dos termos mesmo, né? O aluno vai lá na cidade média e aí acaba decorando. Qual é a decoreba que fica na cabeça de todo mundo? Acontece olhando aqui. Mas perceba que esses símbolos que parecem um triângulo, acredito que para muitos já tenha sido dito qual é o significado dele, mas é a palavra que o Vitor está usando o tempo todo aqui. Variação, né? É a variação, é a mudança entre dois instantes bem determinados. Então, vou usar a palavra distância, mas é melhor dizer variação. Qual é a variação entre esse ponto e um outro ponto qualquer e a variação entre esse ponto correspondente e o outro ponto qualquer correspondente? Aí você poderia ficar a posição final menos inicial. Sim. Aí a gente fazendo o que... Qual é o nome? Júlio. O que o Júlio falou, normalmente a gente transforma isso daqui para a posição final menos a posição inicial. E aí também já é outra posição de barra, que não precisa ser a final e a inicial, pode ser duas posições quaisquer. E dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Só que o ponto-chave aqui é verificar que essa questão da ser uma comparação entre variações de duas variáveis, no caso aqui, a gente está falando de posição. E aqui instante de tempo. Em alguns livros eu falo leitura de relógio, né? Da forma melhor. Que a gente confunde tempo decorrido com a leitura no cronômetro. A gente está comparando a posição com o instante de tempo. No caso aqui da matemática, uma seria o x e a outra seria o y. Pensando agora na lógica do nosso dia a dia, quem é a variável dependente e quem seria a variável independente? Pensando no que o Vitor falou ali. E aí, pergunta para vocês. Posição ou instante de tempo? Quem tem mais cara de ser independente? Aquela que... Tempo, né? Basicamente na física fica mais tranquilo imaginar o tempo, né? Porque o tempo até o Newton deixava isso meio que solto, ele flui naturalmente, num ritmo constante. O tempo está sempre fluindo. Então ele varia, né? Você varia de um jeito controlado pelo tempo, né? O tempo ele foge do seu controle, ele depende da sua vontade. Ele está acima da variável tempo como o nosso ponto de partida, né? O nosso variável sobre isso, a gente não consegue contar o tempo, né? Também tem todo um detalhe a ser analisado, definição de referencial, definição de relógios, de quando é que você considera o tempo zero da sua contagem. Que é um referencial que você estabelece. É um referencial estabelecido de maneira arbitrária, os relógios são sincronizados. Mas o ponto-chave que eu queria tratar é que às vezes a gente fala disso daqui quase como uma caixinha mágica no ensino médio. Delta S, delta T, mas assim, é um ponto que você vê na matemática, é a variação de duas grandezas. Em geral fala disso em física, não fala em matemática. Sim, sim. Eu acho. E aí, o que o Vitor estava falando também, saindo disso daqui, alguns... Aí eu já rapidinho o quadro todo. Que a gente vai fazer o que também entra em outra decoreba. Sorvete, né? Aí... Alguns professores de física vão ter um trabalho mais cuidadoso, aí vai falar que isso aqui é uma função afim, onde essa é a variável dependente, essa é a variável independente, e aí os coeficientes são dados pela velocidade e pela posição inicial, e outros vão falar, decore isso daí, para que serve isso? Mas no fundo isso daqui é uma função, onde as suas variáveis estão representadas por outros símbolos, que não x, y. É bacana que isso aí tudo serve como composição do que ele falou em aula. Realmente, a função desse gráfico aí é uma reta. Sim. Entendeu? A progressão que ela vem, tem uma progressão aritmética, como ela falou, que você vai continuamente. Eu acho engraçado, você falando agora, para mim isso só foi fazer sentido, essas conexões só surgiram depois que eu comecei a dar aula.
A gente aprende mesmo quando começa na aula. Ferrar os caras tudo. Agora você pode entropia também, tô brincando. Que é isso, por que o tempo, por que a gente não controla o tempo? Tem a ver com essa ideia de entropia, né? Essa brincadeira. Olha só. Enfim, antes do intervalo, na volta do intervalo a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Beleza? Mas antes do intervalo, falar algumas coisas. A gente vai, na volta a gente vai falar, vai desenhar os gráficos mesmo dessas funções afins, funções quadráticas e outras funções que não são nem afins nem quadráticas, tá? Mas eu queria lembrar da avaliação, que pouca gente, eu quero fazer alguns avisos, assim. Pouca gente entregou, então entreguem, tá? E eu queria lembrar também, que eu já expliquei isso, mas não sei se vocês acreditaram, tá? Que a nota de vocês vai ser só quem entregou a avaliação. Não importa tudo errado ou tudo certo, vocês vão tirar a mesma nota. Pode ser foto? Tipo assim. Não, pode ser Não. PDF. Beleza, mas eu posso botar foto no PDF. Pode. Mas eu prefiro que você use o Khan Scanner. Tá, não, sim, isso sim. Ou outro aplicativo, entendeu? Não a foto. Sim. Porque a qualidade fica muito melhor. Fica muito mais difícil de ler. E o Khan É um Scanner. modo de falar foto. Sim, pode, beleza? Só por isso. Ou algum aplicativo de scanner. Fala. Pode ser digitalizado em PDF normal? Pode, claro, tranquilo. É porque a foto, quando você tirar foto assim, JPG, fica ruim em geral. Mas pode digitalizar na impressora, se quiser. Entendeu? Professor, eu entrei aqui lá no Class, tinha ali atividade 1, mas a lista 2, você pode mandar pelo mesmo link da atividade 1? Não, a atividade 1 é sobre. Não, o trabalho 1 é sobre a lista 2. Ah, tá, o trabalho, entendi. O trabalho 1, porque a lista 1 foi aquela que a gente fez no primeiro dia de aula. Ah, tá. Entendeu? A lista, o trabalho 1 é para escolher 5 itens da lista 2. Já vai sair a lista 3, que aí vai ter mais trabalho sobre a lista 3, tá? Beleza? Mas o trabalho 1, aí vai ter o trabalho 2 e tal, que vai ser sobre a lista 3. Beleza? Certo? Mas eu estou falando isso porque é o seguinte, eu acho que algumas pessoas é para escolher 5 itens quaisquer e entregar. Algumas pessoas estão escolhendo os itens que vocês mais sabem. É para escolher os itens que vocês menos sabem. Vocês têm mais dúvida, tá? Certo? Porque não vai valer. Como eu falei desde o primeiro dia de aula, por isso que eu estou falando, vocês precisam acreditar nisso. A reprovação vai ser só por falta. Fala, Lu. Mas você não sabe nem como começar o exercício que eu escolhi. Não, Eu pensei. você não sabe nem como começar. Aí você manda só o enunciado, né? Então escreve, não sei nem como começar. Mas não entendi isso aqui. Então, mas olha só, falando sério, vocês podem pegar um exercício e tentar explicar qual é a dúvida de vocês. Isso é aceito como uma resolução, entendeu? Pode fazer isso, mas também pode trazer para a aula, tá? Esse que você não sabe nem como começar. A pessoa vai ver a folha toda. Quando a gente enviar o trabalho de alguma forma não chegar para o senhor, porque algumas pessoas não conseguem abrir o trabalho. Então, mais alguém está tendo dificuldade em abrir os PDFs? Porque o senhor jogou o lista 2 junto da lista 1 e tem mais outro link que o senhor mandou escrito Tem alguma coisa. mas Quando não clica, foi. esse não abre, mas vai aparecer no outro. Ah, É porque tá lá embaixo, ela tá lá no começo. A lista que você mandou. Eu posso mandar no grupo. eu vou tentar mudar isso. Mas é porque a lista 1 e a lista 2 estão dentro de uma pasta, no Google Drive. Eu até mudei a configuração dessa pasta para todo mundo com o link acessar. Mas tá simples agora, só do lado tem uma atividade. Aí vai. Só isso aí, só ficar Vai atividades, aí tá na parte material, assim, atividade, o único que você vai lá e tem questão. E aí depois tem outro lugar separado que é para entregar, tá? E aí é um link para entregar. Beleza?
tudo dentro do Classroom, né? Então é para entregar aquela parte do trabalho. Não, é uma parte que tem avaliação. Trabalho. Trabalho, né? Tem um título, avaliação. Não, acho que tem antes disso. Então não é errado, cara. Sim. Não é trabalho, então sim. Calma aí. Lá no final, na atividade, lá no final tem avaliação, aí tem trabalho muito. Isso. Entendeu, cara? Entendi. É trabalho muito mesmo. Vai falar, sem dar de pega. É o título maior. Entendi. Olha só. Então, só repetindo o critério de avaliação. Quem tiver mais de 75% de presença ou falta justificada, quem faltar tem um formulário lá para justificar. Aí quando o dia que você faltou, explica por quê. Tá? Então, quem tiver 75% de presença ou de falta justificada, tem 5. Passou. Aí, conforme vocês forem entregando os trabalhos, independente se está certo ou está errado, vocês vão aumentando essa nota, entendeu? Aí eu não sei que nota, quanto trabalho vai valer, porque eu não sei quantos trabalhos vão ter, tá? Quem entregar todos os trabalhos pode entregar tudo errado. Mas quem entregar todos os trabalhos vai ter 10. O critério é esse, tá? E é importante entender também por que o critério é esse. Porque essa disciplina aqui, embora ela chame Introdução ao Cálculo, o objetivo dessa disciplina é acolhimento. O objetivo dessa disciplina é receber vocês na universidade. Então não faz sentido uma disciplina cujo objetivo é receber vocês na universidade reprovar alguém. Entendeu? Certo? Beleza? Essa disciplina é para vocês chegarem na universidade. Isso é até engraçado. Por quê? Isso é engraçado. Por quê? Você pega uma matéria para aprender a fazer, a outra reprova na matéria. Pois é. E é o que acontece às vezes quando a galera, algumas instituições, tem instituições que botam disciplina de pré-cálculo, tem reprovação maior do que o cálculo. Isso é uma loucura. Assim. Beleza, pessoal? Deixa eu ver. Então entreguem logo isso. A gente vai só. Vocês podem observar que a gente não vai dar nota nessas. A gente está começando a corrigir as que já foram entregues. E a gente não vai dar nota. A gente vai só dar um retorno para vocês. Por meio da própria Google Classroom. A gente não vai dar nota. Tá? Beleza? Bom. E outra observação ainda sobre a lista 2 é que tem as últimas questões que eu esqueci de falar. As últimas questões são sobre escrever um número em outra base, tá? A gente não fez isso ainda. A gente vai fazer aqui, que eu acho... Nem tentei chegar ali. Isso. Pois é, mas teve gente que já fez isso, mas quem já fez não tem problema. Mas a gente vai falar disso aqui, tá? Certo? Eu tenho que ter até cuidado na hora que eu for falar sobre isso. Porque eu adoro isso. Não é... Se eu começar a falar sobre isso, corre o risco de eu ficar falando só sobre isso. Eu fico viajando nesse negócio de outras bases. Mas, enfim, a gente pode escrever pi na base 7 também. Pode escrever um número qualquer em outra base. Um número irracional. Enfim. Você vai escrever todo o número de pi no outra base? Todos isso não vai conseguir, mas alguns. Vai ter que 14 dá, então. Dá. Beleza? Certo? Então é isso. E um outro aviso que eu lembrei assim, que eu queria dar, que não tem a ver com a disciplina, é que eu botei lá uma possibilidade de bolsa de extensão, que vocês podem se inscrever. Só que pouca gente se inscreveu, tá? Nesse projeto que eu botei lá no Google Classroom, isso não tem nada a ver com a disciplina, tá? Eu botei lá no Google Classroom um anúncio assim, de um projeto de extensão que eu faço parte, e que a gente tem 2 bolsas. As bolsas, vocês sabem, né? São R$700 por mês. Essas bolsas que a gente tem são validade de 1 ano. E essas bolsas, bolsa de extensão, vocês podem desde o primeiro período participar. Bolsa de monitoria,
E de PIBIC não pode, só a partir do segundo ano. Mas de extensão, por isso que eu mandei para vocês, tá? Porque vocês podem participar, beleza? Aí não pode acumular com outra bolsa acadêmica, não pode acumular nem com iniciação científica, nem com monitoria, nem com PIBIG. Mas pode acumular com bolsa auxílio, tá? Aquela bolsa de permanente. Essa pode acumular. Com pé de meia. Não. Com o quê? Pé de meia eu não sei. Não pode processar. Eles mandaram no grupo falando. Algum grupo desse tem um monte, né? Eu não sei qual. Mas eles mandaram falando que não é acumulativo. É? Mas eu vou confirmar isso. Qual é o valor da pé de meia? É porque a gente assina tipo um termo lá de aceite. É 700 também. Tá. Na verdade é 1000 e pouco, mas... 1050. É, 350. 350 é uma poupança. Eu vou confirmar isso. Confirma. Pé de meia é novidade. Eu não Foi o sei que como é que mandaram lá no grupo que não pode. É porque eu vi que não podia acumular com outras bolsas concedidas pelo CAPES. Porque o pé de meia é muito CAPES. Então não poderia acumular com outra bolsa se tivesse. Pode ser que seja, mas eu vi o pessoal falando lá, eu entendi. Tá, eu vou confirmar isso. Mas permanência pode, tá? Não pode. Hã? Não pode ser vínculo empregatício, tá? Não pode trabalhar. Mas não pode ter carteira assinada, não pode. Enfim, meio, não sei, eu acho que não pode também. Sei lá. Mas é isso, assim, só que a gente. Então quem quiser se inscrever pode se inscrever, tá? E eu mandei para vocês por isso, porque essa bolsa pode desde o primeiro período. Só que a gente precisa, quem quiser se inscrever e não se inscreveu, lá o link tem lá para se inscrever, a gente precisa que se inscreva até amanhã sem falta. Porque a gente tem que indicar o nome dos bolsistas segunda-feira que vem. Então não tem como passar de amanhã, tá? Na dúvida, então, pode se inscrever, né? Na dúvida, se inscreve. Era só desclassificado. Então, na dúvida, se inscreve, tá? Porque vocês podem participar, quem tiver, por exemplo, CLT, por exemplo, vocês podem participar como voluntário, porque aí você vai ganhar as horas de extensão. Então, eu acho que são, não sei quantas horas são, mas são muitas horas, tá? Vocês podem participar como voluntário também. Qual a finalidade? Porque eu não vi isso assim. A finalidade assim, é uma coisa bem ampla, tá? É fazer material didático junto com professores da educação básica para atender populações com vulnerabilidade social, beleza? Então, vulnerabilidade social, a gente botou assim, vulnerabilidade social em geral, tá? Pessoas moradoras de favela, periféricas, pessoas pretos, pardos, indígenas, pessoas trans, que são os grupos assim que a gente identifica como vulnerabilidade social em geral, né? A gente não incluiu nesses grupos pessoas com deficiência, porque aí é todo uma maneira específica, é diferente, tá? Mas é para produzir material didático para fazer ações educacionais para grupos em vulnerabilidade social. Beleza? Eduardo, depois fala. Eu queria saber exatamente sobre essa questão de quem trabalha, como ficaria, se dá para fazer por conta do horário não batendo. Mas assim, eu tinha aberto esse formulário antes de abrir aqui agora para ver de novo, e tem uma parte em que ele diz que é disponibilidade para ajudar em horário. Aí você bota lá, segunda, entendeu? Mas tudo bem se for tipo assim, final de semana só, porque é como se fosse um dia que também é livre. Não, bota, que aí a gente vai ver. O que ele falou, na dúvida se inscreve, tá? Que aí a gente vai ver, porque esse projeto é novo. A gente não organizou, pode ser fim de semana, de repente, porque tem, por exemplo, pré-vestibulares sociais, que é no fim de semana, então pode ser, entendeu? Fala, você é Vitória, né? Isso, eu pergunto sobre isso também, porque eu trabalho de manhã e à noite tem aula, então era só para saber isso mesmo. Mas aí a parte está livre, dá para então você pode botar todas as tardes. Mas eu tenho essa experiência como voluntário.
causa do que você trabalho. Tá, então quem quiser participar de forma voluntária, preenche também, tá? Só pra gente saber, beleza? Tranquilo? Então é isso. Só que tem que preencher amanhã sem falta, tá? Então valeu, pessoal. O intervalo 8h15 a gente volta. Bora. Vou desligar aqui.